A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez reunidas para trazer a palavra do Senhor. E hoje também que a gente trouxe a manifestação de Deus, né? Sobre nós, sobre as nossas vidas, a manifestação do Senhor desde o início, né, desse mundo. E eu queria ler para vocês em Números, capítulo 9. Vou ler do versículo 15 ao 23. Se vocês quiserem abrir a palavra de Deus, fica à vontade. Se vocês quiserem só acompanhar também. Em Números 9, diz assim, o 15 ao 23. A nuvem guiando a marcha dos israelitas. Fala assim, irmãos, a palavra de Deus. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam e, segundo o dito do Senhor, partiam. Porém, era que quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinha cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Irmãos, aqui fala, né, a palavra de Deus, que a coluna, né, a coluna de fogo e de nuvem, se manifestou diante dos israelitas. E isso era Cristo. Então, por isso a gente vê a manifestação de Deus na vida deles, né, dos israelitas, através da nuvem, da coluna de fogo e da nuvem. Então, logo após a saída do povo do Egito, durante o dia, a coluna de nuvem acompanhava os israelitas, enquanto a coluna de fogo ia à frente da caravana durante a noite. A coluna de nuvem guiava o povo pelo caminho. Durante a noite, a coluna de fogo iluminava os israelitas, de modo que, desta forma, eles podiam avançar em sua jornada de dia e de noite, como diz em Êxodo 13, 21. Então, a coluna de nuvem, ela cobriu o povo no sol escaldante do deserto. Então, olha como Deus, ele é maravilhoso, ele cuida dos filhos dele. O nosso Senhor nos guarda, nos protege, irmãos. Então a gente vê que a manifestação de Deus sobre a vida deles. E a coluna de fogo aquecia eles e guiava os israelitas durante a noite. Olha que Deus maravilhoso. Deus, irmãos, ele sabe de todas as coisas. Ele sempre está cuidando da gente em mínimos detalhes. Por isso que a gente tem que ver o quanto Deus ele é maravilhoso em nossas vidas. E o Senhor se manifesta em nós todos os dias. Olha que incrível, né? Olha que maravilhoso que Deus fez para o povo dele. E a coluna de fogo e de nuvem jamais se apartava dos filhos de Israel. Então não saía deles. Deus guardava eles 24 horas por dia. Os israelitas podiam ter certeza de que a proteção e a orientação do Senhor estavam continuamente e perpetuamente sobre eles. Olha que maravilhoso, né? A palavra de Deus. Os israelitas ficaram protegidos, enquanto os egípcios não conseguiram avançar contra o povo de Deus. Porque o nosso Deus, ele protege a gente. O nosso Deus está com a gente 24 horas por dia, ao nosso lado, nos guiando, nos orientando, nos direcionando. Então isso, irmãos, então eles não conseguiam avançar, né, contra o povo de Deus. Isso porque enquanto a coluna clareava o deserto para os israelitas, para os egípcios ele gerava escuridão. Olha isso, impedindo que eles enxergassem, né, a caravana de Israel. Deus é maravilhoso, Deus é incrível. Isso fala aqui, ó, em Êxodo 14, 19. Por isso, irmãos, nós temos que entender que a manifestação do Senhor sobre as nossas vidas, ela é maravilhosa. E às vezes a gente não percebe, nos mínimos detalhes da nossa vida, Deus está se manifestando. Em cada detalhinho, às vezes a gente fala, nossa, aconteceu, eu quase bati o carro, ou quase eu caí, Deus está protegendo a gente.
E a gente não agradece nos mínimos detalhes que o Senhor está agindo sobre as nossas vidas. Continuando, mas esse agora vai ser em Marcos, irmãos. Marcos 10. Deixa eu abrir aqui. Marcos 10, capítulo 10, versículo 27. Ó, fala assim a palavra de Deus. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Por isso, irmãos, para Deus nada é impossível. Deus, ele se manifesta na vida de cada um de nós da maneira que ele sabe que é melhor para nós. Então, para Deus nada é impossível. Tudo é possível para o nosso Deus. Por isso que a gente tem que entender que para tudo que a gente pedir para o Senhor, se a gente tiver, né, uma vida correta diante de Deus, uma vida de obediência, o Senhor, ele faz, porque o nosso Deus, ele é um Deus do impossível. Ele faz tudo acontecer da maneira que ele quer, porque o nosso Deus, ele sabe o que é melhor para cada um de nós, e não a gente. E queria também deixar em Jó 42:2, fala assim a palavra de Deus também. São versículos curtos, mas que completam, né, a palavra de Deus. Então, Jó 42:2 fala assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então, olha aqui que Jó fala, né, para Deus, que a gente, olha, bem sei eu, o Senhor que tudo pode, tudo Deus pode. E nada, irmãos, podem impedir o agir de Deus, nada pode impedir a manifestação do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a vida do próximo, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso dia a dia. Irmãos, nós devemos saber que o nosso Deus tudo pode. Tudo Deus pode fazer, amém? E por último, para passar para minha irmã, eu queria deixar em Jeremias capítulo 10, versículo 6. Fala assim a palavra de Deus, ó: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande e grande é o teu nome em força. Por isso, irmãos, a manifestação do Senhor, ela é maravilhosa, porque o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. O nome do nosso Senhor Jesus tem força. Por isso que quando a gente fala algo e a gente declara, e a gente fala o nome do nosso Deus, ele tem todo o poder, ele tem toda a força. E isso se manifesta em Deus. A presença do Senhor se manifesta dentro de nós a cada momento. Igual eu disse pra vocês, o nosso Deus é um Deus de detalhes. Então às vezes a gente não fala: nossa, mas Deus não cuida de nós. Mas como não? Se você está vivo ainda, é porque Deus está manifestando a presença dele. O ar que nós respiramos é Cristo dentro de nós. Então, irmãos, agradeça mais. Entenda que a manifestação do Senhor, ela é em detalhes sobre as nossas vidas. Muitas das vezes a gente fala assim: nós precisamos ver algo muito milagroso acontecer, pra gente falar: olha a manifestação do Senhor. Mas é o contrário, irmãos. A manifestação de Deus é em detalhes. Só da gente estar vivo falando, isso é manifestação do Senhor sobre as nossas vidas. Então, por isso, irmãos, entenda que nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso em força, em poder. E a gente sempre tem que estar sendo obediente ao Senhor, sendo fiel a Deus, porque o nosso Deus sempre é fiel a nós. Amém? E eu vou passar para minha irmã a palavra de Deus. Meus irmãos, então vamos prosseguir, né? Sobre a manifestação de Deus, né, na nossa vida. Agora eu queria deixar com vocês Joel 2. Eu vou ler o 12 até o 32. Joel, capítulo 2, versículo do 12 até o 32. Fala a misericórdia do Senhor. Então vamos lá. Joel 2:12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, choro e com prantos. Rasgai vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor nosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo,
santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo de sua recâmara e a noiva de seu aposento. Chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre os pórticos do altar, e orem. Poupa o teu tempo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnios deles. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso na sua terra, compadeceu-se do seu povo, respondendo e lhe disse: Eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e dele serei fartos, e vós não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós. Lançá-los-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os passos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirá o seu vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará uma justa medida, a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviarei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartarei. Louvarei o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. O meu povo jamais será envergonhado. Então, irmãos, aqui está falando das misericórdias de Deus, né? Como nós estamos falando da manifestação do Senhor, manifestação de Deus, que a minha irmã trouxe, como Deus agia no deserto com o povo, né? Como nuvem de dia, fogo à noite, porque Deus é um Deus protetor, Deus é um Deus que ele é um Deus de providência, Deus é um Deus zeloso aqui, e aqui Deus nos chama para um arrependimento, Deus nos chama para que venhamos a nos converter de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e todo o nosso entendimento para Deus, irmãos. Porque Deus, ele não quer nós pela metade. Para que ele venha, o Espírito Santo de Deus, ele quer se manifestar em nossa vida. Ele quer mostrar que ele é o nosso Deus. Mas para isso nós temos que ter uma entrega completa, uma entrega de todo o nosso coração, de toda a nossa alma para Cristo. Para que Deus possa se manifestar na nossa vida. Nós temos que estar cheio do Espírito Santo, irmãos, para que a gente venha transbordar o Espírito Santo através de nós e tocar outras pessoas, porque o desejo do Senhor é que nós sejamos um instrumento na mão dele, para que ele venha se manifestar através da nossa vida, irmãos, porque as coisas do Senhor, elas acontecem conforme o propósito do Senhor. Entendeu? Deus, ele vai agir conforme um propósito de Deus, não conforme a sua vontade ou o nosso querer, mas em conjunto com a vontade do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, nós temos que ter em mente que todo o nosso objetivo, todos os nossos pensamentos, todos os nossos sonhos tem que estar em conjunto com o Espírito Santo de Deus, porque Deus, ele vai agir conforme aquele objetivo, para que o nome do Senhor seja exaltado. E Deus quer que Deus quer que o seu nome seja exaltado através da nossa vida. E isso, aí ele quer se manifestar, ele quer mostrar que ele é o nosso Deus, irmãos. Ele quer, aqui ele fala, não temas, não temas, porque o Senhor é tão maravilhoso que ele pensa em todos os detalhes, até nos animais da terra, em tudo. Né? Porque Deus que é providencial, é Ele que dá o mantimento, é Ele que dá o ar que nós respiramos. Se nós acordamos hoje é porque o Senhor nos deu fôlego de vida para que acordássemos, porque muitas pessoas não acordaram. Não acordaram. Elas foram dormir, mas não acordaram. E se você acordou, se você levantou, se você está aqui
ouvindo esse devocional, né? Esse estudo que a gente traz, é porque o Senhor te proporcionou a isso. Ele te chamou a isso. E Deus, ele nos chama hoje ao arrependimento e mostrando o que Ele pode fazer. Porque Ele é o nosso Deus. Ele sabe, e Ele fala aqui, ó, sabereis que eu estou no meio de Israel e eu sou o Senhor vosso Deus. E não há outro, irmãos. Não há outro como o nosso Deus, irmãos. Então nós não podemos ter uma entrega parcial. É isso que Deus fala. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Entendeu? E isso é renúncia, irmãos. Isso é, que nem ele fala, jejum, choro e pranto. Porque é um real arrependimento. Não é? É um real arrependimento, irmãos. E aqui, Deus, ele fala, eu quero você por inteiro. Eu quero uma entrega total da sua vida. Para que eu possa ser o seu Deus. Entendeu? Eu sou o seu Deus, mas me deixa tomar frente, me deixa fazer a obra que eu tenho, e a obra que eu farei é para exaltar o meu nome, irmãos. Entendeu? Tudo que Deus fez é para exaltar o nome dele. Deus abriu o mar para eles passarem, porque ele tinha um propósito, exaltar o nome do Senhor. Ele tirou Israel lá do Egito, da escravidão, porque para exaltar o nome do Senhor, tudo acontece com um propósito, irmãos. Por que não acontece isso hoje? Gente, tinha um propósito do Senhor. Tudo que acontece na nossa vida é um propósito, não é coisas aleatórias. Entendeu? São coisas com propósito do Senhor, porque Deus, ele quer se manifestar no nosso meio, ele quer mostrar que ele é o Senhor da nossa vida, e a gente tem que honrar o Senhor. Como nós podemos mostrar o Senhor na nossa vida se a gente nem dá tempo pro Senhor, faz as coisas de qualquer jeito, não tem uma entrega total do Senhor? Nós não temos, nossas atitudes são parcial, nossas escolhas são parcial. Quando pra mim tá bom, exemplo, se pra mim tá bom eu sou cristão, se não tá bom eu perverto o evangelho ao meu favor, eu faço coisas que não condiz com a palavra. Entendeu? Mas não adianta nada, irmãos, a gente tem que tomar uma posição. Deus, ele está nos chamando para que venhamos a tomar uma posição de cristãos, porque nós estamos nos finais dos tempos. Nós estamos num momento, irmãos, que se você for ver a política, o mundo inteiro, nós estamos num momento de nós tomarmos uma decisão final da nossa vida, que ou é a servir a Cristo ou não. Nós estamos chegando no final de todas as coisas, irmãos. Deus tá acabando. Como meu pai diz, o tempo da graça tá acabando. Realmente o tempo da graça está acabando. Estamos chegando no juízo final. Nós estamos chegando numa era, irmãos, que nós não vamos mais poder falar do evangelho abertamente. Não vamos mais poder falar certas coisas do evangelho, porque as pessoas querem perverter o evangelho, reescrever a Bíblia, perverter o evangelho, tirar coisas que não agradam eles pra servir a Deus pela metade. E outra, se próprio enganando, se próprio indo pra perdição, irmãos. Porque ou é sim sim, ou é não não, não existe meio termo no evangelho. O evangelho, eu disse no vídeo passado, é o evangelho de renúncias, irmãos. É o evangelho de renúncia da nossa vontade, renúncia do nosso tempo, porque Deus, ele quer o nosso tempo, ele quer ser a nossa prioridade. Deus, ele tem que ser o único na nossa vida, irmãos. Deus tem que ser o primeiro. Deus, ele pede isso, total entrega. Então é renúncia de vontade, de desejo, de querer, de renúncia de muitas coisas, irmãos. Nós temos que renunciar a muitas coisas. E nós temos que trazer à memória Cristo na nossa vida. Nós temos que estar pensando em Cristo o tempo inteiro. Nós temos que lembrar de Cristo. Porque aqueles que se esquecem do Senhor, naquele dia, irmãos, é triste. Nós estamos chegando num momento da nossa vida, e no Brasil, que chegou. No Brasil tá chegando, irmãos, que
O evangelho está sendo brecado, que nós não podemos fazer quase nada, que já vamos ser presos. Tá chegando, irmãos, o momento da gente decidir se a gente é de Cristo ou não. Então nós temos que tomar uma posição. Temos que amar esse Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento. Não do que Ele pode fazer ou deixar de fazer. Ele vai se manifestar na nossa vida conforme o nosso comprometimento com o Senhor. Nosso comprometimento com o Senhor. Não acho que as coisas vão cair do céu, ou que as coisas vão acontecer se a gente mesmo não coloca Deus em primeiro lugar. A gente coloca qualquer coisa em primeiro lugar, menos o Senhor. E Deus, Ele quer que a gente coloque o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, irmãos. Porque para Deus se manifestar na nossa vida, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo. Se a gente está cheio do Espírito Santo, a gente é guiado por Ele. Nossas vontades, nossos desejos, nossos sonhos, nossas decisões e escolhas tem que estar guiada pelo Espírito Santo, irmãos. É assim que Deus se manifesta na nossa vida. Entendeu? Porque o evangelho não é um evangelho... Não vamos ser hipócritas, irmãos. O evangelho é um evangelho de renúncia, de entrega, de amor. Porque como Paulo diz, nem a morte, nem a vida, nem o porvir. Não. Entendeu? É um evangelho de amor, de entrega. Porque sem amor, nada disso vale. Sem amor, nada disso vale, irmãos. Nem as palavras que eu falo, nem as coisas que eu faço. Sem o amor de Cristo, sem o Espírito Santo de Deus, nada vale. É palavra jogada ao vento. Palavra jogada ao vento, irmãos. Entendeu? Então Deus, Ele nos chama para isso. Então, voltando... aqui em Joel 2, no 28, fala a promessa do derramamento do Espírito Santo, né? E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naquele dia. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar, irmãos. Porque Deus é fiel para cumprir. E mesmo que nós não somos fiéis, o Senhor é fiel. Mesmo que nós falhamos, porque somos seres humanos, não somos perfeitos, não. Mesmo que nós falhamos, o Senhor, Ele é fiel, Ele não falha. E o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa do que Ele falou. Porque o que Deus fala já está determinado na nossa vida. Entendeu, irmãos? E independente, vai acontecer. Para exaltar o nome do Senhor, não por nós. Porque nós não somos merecedores de nada, irmãos. E o que Deus nos pede é total dependência dEle. Nós temos que ser dependentes do Espírito Santo para que nós queremos que Deus age na nossa vida. Nós temos que ser dependentes do Espírito Santo. E para continuar, gostaria de deixar com vocês o livro de Atos 2, que vai falar sobre o derramamento do Espírito Santo. Se você é evangélico, é cristão, você já leu, você já ouviu falar sobre a descida do Espírito Santo de Atos 2. Então vamos lá, Atos 2, a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu a casa que estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia o que falassem, né? Aí aqui fala, né, da descida do Espírito Santo. Por que aquelas pessoas que estavam reunidas, elas estavam em só um espírito, um só espírito, o Espírito Santo de Deus, buscando o Senhor. E foi descido o Espírito Santo. E Deus agiu no meio deles. E muitos foram salvos.
muitos foram salvos, irmão. O discurso de Pedro. Então, aqui, ó, porque eles começaram a falar em novas línguas. Se você continuar lendo aqui, ó, o dom da língua. Então, eles falavam em línguas que eles jamais conheciam. As pessoas falavam assim, como que ele está falando na minha língua? Porque naquele momento, eles estavam reunidos lá ali, né? Em Jerusalém tinha muitos povos de várias línguas. E eles começaram a pregar o evangelho de Cristo na língua de cada um ali. E eles falam, como eles estão conseguindo fazer isso? Porque é Deus, irmãos. E aí uns falavam que eles estavam bêbados. Porque são pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, irmãos. São pessoas que não são chamadas. Aquelas que não são chamadas, elas não entendem o evangelho de Cristo. Elas pervertem ao seu bel prazer, porque elas não conseguem entender as palavras do Espírito Santo. Porque quando nós lemos a palavra do Espírito Santo, porque a palavra é Cristo, causa o quê? Um arrependimento, uma transformação na nossa vida. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Não mais andamos pela carne, pelos nossos desejos, que a gente acha que é ou não é. A gente anda pelo evangelho de Cristo. Essa é a verdade. É a verdade que liberta, irmãos. Não a verdade do pode tudo, a verdade do faz o que você quiser. Essa é a verdade do Satanás. Essa é a verdade do Satanás. Porque o evangelho de Cristo é um evangelho de renúncia, de transformação, de mudança de vida, irmãos. Se a gente não tem isso, a gente não tem Cristo na nossa vida. Simples assim. Não tem mudança no ambiente. Porque onde Jesus passa, transforma, muda. Não tem como a gente viver no mundo e viver com Cristo ao mesmo tempo. Porque na própria palavra fala, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aquele que é inimigo do mundo é meu amigo. Não tem concordância, irmãos. Os dois não andam em conjunto. Não adianta perverter a Bíblia, mudar, arrancar versículos ao seu bel prazer, que não vai mudar a verdade, irmãos. A verdade do arrependimento. A verdade da transformação. Você pode viver do jeito que você quiser, irmão. Mas naquele dia, você não pode questionar por quê. Porque você sabe da verdade. Você não muda porque você não quer. Você não é transformado porque você não dá liberdade ao Espírito Santo. Porque seu coração já está fechado. Então a gente tem que se arrepender enquanto a gente tem tempo de se arrepender. E para terminar, eu vou ler para vocês João 14, que fala, Jesus conforta os seus discípulos. Para terminar, né, o nosso devocional de hoje. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhes Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como sabereis o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesse conhecido, conhecereis também o Pai. Desde agora conheceis e tendes visto. Aqui vamos para o 12, tá? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Então, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e maior, porque Deus ele quer se manifestar na nossa vida. Mas nós temos que crer no Senhor, temos que amar esse Deus. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que meu Pai seja glorificado. Aí está o segredo, irmãos. Tudo que pedires em mim, eu farei em nome do meu, para que o nome do meu Pai seja glorificado. Não para que o seu nome seja glorificado, não porque você quer. Porque tudo que acontece na sua vida, se Deus faz, é por propósito dele. Tudo que pedires em meu nome, o que? Em propósito do Senhor, é aí que está o segredo. Tudo que pedires que está em concordância com o meu evangelho, com o que eu quero, será feito.
para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Não é à toa. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amais e guardais os meus mandamentos, irmão, aquele que ama a Deus, ele guarda os seus mandamentos, ele tem renúncia, ele não perverte o evangelho ao seu favor, ele não tapa os seus ouvidos para o clamor dos inocentes, irmãos. Ele é justo, ele ama. Jesus promete outro consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que este seja para sempre convosco. Esse esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber, porque não o vê. Ele não o vê, nem conhece. Nem conhece. Aí que está o segredo, irmãos. Vós os conheceis, porque ele habita em vós e estará em vós. O mundo não conhece o Espírito Santo de Deus, mas aquele, né, que foi chamado segundo o seu propósito, né, ele conhece porque está em vós. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, ele conhece, irmãos. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós, ó. Jesus, ele está voltando, irmãos. Jesus, ele vai voltar, ainda que por um pouco. O mundo não verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou com o meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, paro por aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me amar, sabe que é amor, irmãos? Não é da boca pra fora, não. Amor tá dentro de nós. É aquilo que transforma. Isso é aquele amor que você daria tudo, a vida, por aquilo. É amor. É renúncia. Eu amo tanto que eu nego a mim mesmo. Nego a mim mesmo, as minhas vontades, os meus desejos. Nego o mundo. Nego tudo. Por amor a Deus. É isso que Deus quer nesse momento com a gente, irmãos. Ele quer se manifestar na nossa vida, mas por isso a gente tem que ter uma entrega. Amém? Então é isso. Amém. Deus abençoe. E até o próximo vídeo, irmãos.